Bom, esse é mais um vídeo que eu gostaria de não fazer, né? Gostaria de não ter que fazer, mas eu vou responder ao vídeo do Visão Libertária, que é um ataque aos puristas. Bom, o Miorin já fez um vídeo, uma live de 5 horas respondendo, mas acredito que nem todo mundo vai ver uma live de 5 horas, então eu vou fazer esse vídeo aqui, que não é uma live, então não vai ter gente comentando no chat, não vai ter perturbações e dá pra manter um tom de voz único. Roda a vinheta. Bom, o nome do vídeo é Murray Rothbard, o libertário que apoiou George Bush. E tem algumas coisas no tom de voz utilizado neste vídeo que são extremamente provocativas. A ideia aí é fazer um ataque velado e eu vou demonstrar durante o vídeo. Acendam suas fogueiras, afiem suas estacas, pois hoje Murray Rothbard será julgado pelo crime de heresia. Será julgado por quem? Qual é a base desse julgamento? Não é dito. Apenas é jogado no ar, assim, algo abstrato, né? Vocês estão julgando Murray Rothbard por um crime de heresia, não é? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado e narrado por JJ Libre. É sempre bom anotar os nomes, tá? Não só o Peter, que é o dono do canal, que é quem decide o que vai pro ar, mas também Rodolfo Andrello, que foi quem escreveu, JJ Liber, quem narrou e revisou, e o Coreia, meu amigo Coreia, lamentavelmente participou dessa produção, né? Qual deve ser o sentimento de um libertário diante de um vídeo cujo título afirma que Murray Rothbard apoiou a candidatura de alguém da estirpe de George Bush? Qual deve ser o sentimento? Nenhuma surpresa, porque isso é um fato público. Todo libertário que tenha lido um pouco sobre Murray Rothbard sabe disso, mas aparentemente para a visão libertária isso é algo novo. Quais serão as reações dos espectadores deste vídeo? Raiva? Descrença? Indignação? Bom, talvez tudo isso e mais um pouco. Só se você desconhece completamente a história de Murray Rothbard e o que ele defendia e todo o trabalho dele, inclusive o leninismo libertário, que foi a última tese dele, e da qual esse apoio fez parte. É a única forma de você estar surpreso com isso. E se for, você é um leitor superficial, você é um libertário modinha, sugiro que você se aprofunde nos estudos dos autores que você diz defender ou diz que concorda. Entretanto, ainda que o título seja por si só desconcertante, trata-se da mais pura realidade. Murray Rothbard, o homem que escreveu A Ética da Liberdade e ostentava um ódio incondicional contra o Estado, foi ele próprio um apoiador de George Bush nas eleições de 1992. Porém, Assim, Murray Rothbard foi um apoiador, simplesmente um apoiador. Ele não tinha nenhuma estratégia, ele não tinha definido nada, ele não tem vários artigos sobre isso, não. Segundo o Visão Libertária e o Rodolfo Andrello, que é o autor deste texto, Murray Rothbard simplesmente decidiu apoiar um candidato. Então, qualquer libertário pode apoiar qualquer candidato, tá? É como se o Cogos apoiando o Celso Russomano para governador de São Paulo 2 anos atrás, ou o próprio Peter apoiando o Witzel, apoiando o Bolsonaro, estivessem em grau de equivalência com Murray Rothbard apoiando George Bush. Porque Murray Rothbard, segundo eles, não teria sequer justificado racionalmente esse apoio. Ele não teria feito nenhum trabalho justificando por que um libertário deveria apoiar um candidato em específico, e como se ele não tivesse feito toda uma tese voltada de como libertários poderiam participar da política e de qual seria a ideia por trás disso. É simplesmente, isso é leviano, isso é superficial, isso é rogar para si, rogar para o canalzinho aqui Visão Libertária como um grupo de iluminados que sabem tudo sobre libertarianismo, que leram tudo, que conhecem todas as nuances, e todo o resto da humanidade deve curvar-se ao Visão Libertária, porque
eles são a sua fonte de informação descentralizada e distribuída, só que não. Porém, como qualquer pessoa minimamente centrada já seria capaz de supor, Se você acha que essa atitude do Hofbauer foi errada, ou que qualquer outra atitude de apoio a políticos vinda de libertários e em nome de um suposto libertarianismo está errada, você não é uma pessoa minimamente centrada. Sente aí na sua poltrona, porque nós, do Visão Libertária, vamos te informar. Você não consegue se informar sem ser por esse canhão de informação, entendeu? E o melhor é a informação descentralizada e distribuída, o que faz que ela seja a mais pura e legítima possível. esse curioso episódio tem um histórico e um contexto que ajudam a compreender e mitigar esse estranhamento inicial do nosso vídeo. Então, a primeira pergunta que investigaremos é: qual era o posicionamento de Murray Rothbard sobre a utilização da política na estratégia libertária? Bem, embora a pergunta seja simples, a resposta para ela variou relativamente no tempo, a depender de qual momento da biografia de Rothbard estaremos analisando. Tomemos como ponto de partida a questão do famoso Libertarian Party dos Estados Unidos. A princípio, Rothbard não mostrava qualquer simpatia pelas propostas do partido. Foi só alguns anos depois. Murray fundou o partido. Só que ele não fundou o partido para ser propositivo. A estratégia de Murray era criar uma cadre, criar um grupo de uma elite intelectual libertária que seriam libertários profissionais que iriam propagar ideias libertárias entre as pessoas comuns. A ideia dele, ao criar o partido, não foi participar da política. E a grande decepção de Rothbard foi quando esse partido se tornou mais um partido propositivo ali, visando redução de impostos, visando não sei o quê, e pouco concentrado na estratégia que ele propunha desde o começo, que era criar situações na qual o Estado poderia agredir menos, sem que isso significasse diretamente a atuação política. O partido virou mais um partido de mais um grupo de atuantes políticos. E foi isso que fez com que Rothbard ficasse decepcionado com o partido. Não é que desde o começo. Desde o começo ele tinha uma ideia, e essa ideia foi sendo deturpada pelos outros membros do partido com o tempo, tanto que levou à saída do partido. Suas percepções e até passou a trabalhar em prol desta agremiação política. Mas só depois ele alterou as percepções, ele fundou o partido. Gente do céu. Na verdade, o autor desse texto mistura muitas coisas, né? Quando Rothbard criou o Instituto Mises, né, ele estava completamente decepcionado com o partido. Foi logo quando ele criou aquele termo paleolibertarianismo, que seria para separar as ideias libertárias para os paleolibertários, e o partido, com o termo libertarianismo, ficaria com o que ele chamava de libertários modais, que são aqueles libertários artificiais, aqueles libertários que queriam a todo custo inserir ideias progressistas, não é, na pauta libertária. E não, ele não colaborou com o partido. A ideia dele era criar uma cadre, era criar um núcleo rígido de conhecimento sobre a ideia libertária, com alguns ilustres, e estes ilustres decidiriam o que coaria para a massa libertária. E aí sim haveria uma participação política. Essa massa libertária iria ser estrategicamente utilizada para o que Rothbard pretendia que fosse uma manutenção real do quadro político, não apenas se infiltrando ali, porque o Rothbard mesmo poucas vezes falou disso, de infiltração de um libertário ali, mas de optar em situações emergentes, como no caso da eleição de George Bush, pelo candidato que tem um compromisso, não apenas promessas, mas um compromisso com algo muito próximo às ideias libertárias, e isso não era uma estratégia final, isso nunca foi para Rothbard uma estratégia final, nunca foi essa a forma de solucionar o problema das agressões sistêmicas cometidas pelo Estado. Isso sempre foi uma forma de, utilizando o tecido social, impactar na política, de forma que algumas agressões pontuais não ocorram,
sendo estas agressões situações que ele mesmo percebia, ou que a Kadri perceberia, como situações urgentes, tá? Então, é muito parecido com o Hans Hermann Hoppe, quando ele defende que o uso defensivo do Estado, na situação, e apenas nessa situação, de um tecido social que permita que você defenda a secessão na via política. Você teria que ter um tecido social antidemocrático que permitisse a secessão na via política. Só isso, só nesse aspecto que Hoppe defende essa atuação política. E Rothbard não especifica tanto, mas ele diz, com todas as letras e em vários textos, que quem decide a participação política do libertário não seria o próprio libertário, seria a Kadri. Vocês entendem isso? Que seria algo que vem de cima. Teria um grupo de intelectuais profissionais em libertarianismo, talvez um núcleo universitário, algo do tipo, que decidiriam as estratégias que todos seguiriam. Não é, eu quero o Russomano, eu quero o Witzel, eu quero Boulos, eu quero o Bolsonaro, eu quero o Lula. Não é essa a ideia de Rothbard. Em nenhum momento ele defende a participação política desta forma. E até passou a trabalhar em prol desta agremiação política. Mas se há algo que os conhecedores da biografia de Rothbard podem argumentar, é que o célebre economista acabou ao fim de algumas décadas se desvinculando do Libertarian Party. E por isso, segundo eles, até serve de evidência de que não existe espaço para a atuação estratégica de libertários dentro do campo político. O argumento não é de todo ruim, mas ignora outras circunstâncias que se deram após a saída de Rothbard do Libertarian Party. Particularmente, esse argumento ignora a militância veemente que Rothbard conduziu nos últimos anos de sua vida, levando-o até mesmo a apoiar candidatos republicanos que sequer se declaravam libertários. Oh não, meu Deus do céu, se eles não se declaravam libertários, como eles poderiam ser parte da estratégia libertária de Rothbard, não é mesmo? Da mesma forma que candidatos libertários não são libertários. Como eu disse, o que Murray Rothbard queria com a participação política não era que ele fosse eleito, ou que um libertário fosse eleito, ou extinguir o Estado. Era uma atuação específica. Tá? Poderia-se até, por exemplo, no caso brasileiro, argumentar que um apoio ao Bolsonaro, como o Instituto Rothbard faz, e Cogos e o próprio Peter, seria um apoio estratégico por causa da questão do desarmamento que o Lula implementou em 2003 e que, na verdade, foi em 2005, né? Foi votado em 2003, mas foi em 2005 que entrou em cena. Mas isso não parte da Kadri. Então isso não tem nada a ver com a ideia de Rothbard. E isso tem a ver com a ideia de Cogos, de Peter, de um ou outro membro ali do Instituto Rothbard. Isso não parte de um núcleo duro, isso não parte de algo que, segundo Rothbard, seria uma estrutura libertária legítima, que seria da onde partiriam essas decisões. Nós não temos isso no Brasil e nós não temos isso em lugar nenhum do mundo hoje. Tentou-se fazer isso nos Estados Unidos quando Rothbard criou o Partido Libertário. E você vê que ele não só se dissociou do partido, como chegou a apoiar, nessa estratégia de Kadri, apoiar outros políticos, como George Bush. Mas antes de buscarmos entender as razões que levaram Rothbard até esse ponto, julgamos necessário enfrentar uma questão. É ou não é relevante conhecer as posições de Rothbard e outros mestres da escola austríaca sobre militância política? Me responde aí. ANCAP SU, Peter, o Andrello, que foi escrever, o JJ Libre, que é quem narrou, Coreia, que foi quem revisou. É importante ou não? Porque quem coloca que não é importante e que o simples fato dele apoiar políticos autorize e legitima que todos os libertários, em nome de um suposto libertarianismo, usem a ética como uma pantufa, né? Que pantufa é aquilo, você usa em casa, mas você não usa para ir no shopping, você usa quando você quer, quando é confortável, quando é conveniente. A ética não é conveniência, o libertarianismo não é o discurso mais conveniente. Como é sabido, há quem insista na tese de que o que importa é a proposição ética em si, e não as opiniões de seus formuladores. Assim, por exemplo, se a ética argumentativa de Rothbard
e valida o envolvimento político, então não importa as opiniões individuais do próprio autor sobre esse tema. Trata-se, na realidade, de uma saída bastante comum para aqueles que sabem que as biografias de homens como Murray Rothbard e Hans Hermann Hoppe reforçam a posição do uso defensivo da política. Pouco importa as opiniões pessoais dessas pessoas, porque se essas opiniões importassem, elas seriam descritas racionalmente no livro sobre ética, e não no livro sobre estratégia política. Quando Hoppe escreve O que Deve Ser Feito, que é o livro mais deturpado da história do libertarianismo, porque vocês leem 3 resumos, vocês leem 3 livros introdutórios e acham que sabem tudo. Aí vocês pegam ali O que Deve Ser Feito, que é uma resposta, na verdade é uma atualização do O que Devemos Fazer do Rothbard, que é um livro sobre Lenin, que também tinha um livro chamado O que Deve Ser Feito. Quando Rothbard faz aquele livro sobre teoria política e não fala em nenhum momento desse livro em ética, ele fala sobre a participação política apenas no caso de um tecido social que permita que um candidato antidemocrático entre para defender a secessão. É apenas neste caso. Ele não fala que em qualquer situação você deve ascender à participação política. E Rothbard também não fala que em qualquer situação você deve ascender à participação política. Então não usem esses autores para defender a sua defesa de Celso Russomano, de Witzel, de Bolsonaro. Não usem estes autores. Não usem opiniões deles descontextualizadas e fora completamente do escopo, como se o histórico deles pudesse ser analisado apenas o histórico. Rothbard tem 5.000 artigos, por que vocês não começam a ler esses artigos? Né? Quando ele defendeu isso aqui, vamos ver o artigo dele dessa época aqui. Ele defendeu isso aqui em 1994, eu vou ler o artigo dele de 92 até 96, para entender se ele se arrependeu, para entender por que ele chegou nessa ideia, para ver as justificativas racionais para essa ideia. Não, vocês simplesmente pegam uma situação na qual Rothbard defendeu um político em específico e vocês falam, tudo bem, então eu posso defender qualquer político. Eu acho a estratégia de cadre do Rothbard uma estratégia arrogante. Eu acho que eu não tenho nível para ser uma cadre, eu acho que o Cogos não tem nível para ser uma cadre, eu acho que o Instituto Rothbard, o Visão Libertária, não tem nível para ser uma cadre, para ser quem vai decidir por todos os libertários. Eu acredito que essa estratégia não é legal. Por isso que eu ignoro esse trecho da estratégia de Rothbard. Mas já que vocês querem atentar a este trecho da estratégia de Rothbard, sejam uma cadre. Só que você não vai ser uma cadre sendo leviano e superficial como vocês são. Você vai ser uma cadre estudando pra caralho, lendo pra caralho, traduzindo pra caralho. É o que o Miorim faz ali na Universidade Libertária. É o que eu já fiz em muitos anos aí de tradutor e escrevendo. Mas mesmo assim eu não me considero digno de pertencer a uma cadre. Eu não acho que seria justo decidir pelos outros libertários. Eu não considero esse cenário com o mesmo entusiasmo que Rothbard considerava. E é por isso que não tratamos desta forma. Pelo contrário, você quer votar? Vota em quem você quiser. Você pode votar em quem você quiser. Você pode apoiar quem você quiser. O que você não pode é dizer que isso tem a ver com o libertarianismo. Porque são mais de 5.000 livros libertários no mundo todo. São papers. Só o Rothbard tem 5.000 artigos, né? E mais de 100 livros. Para você dizer que você domina toda essa esfera de conhecimento a ponto de poder decidir, você tem que ter realmente conhecimento sobre todas essas obras. E mais, isso ainda não te traz legitimidade sobre as outras pessoas, a não ser que elas te deem essa legitimidade. Então a questão da cadre não é apenas uma questão de imposição. Não é apenas bater na mesa e dizer eu sou a cadre, eu mando. É uma questão de o movimento libertário reconhecer um grupo de indivíduos como a cadre. Essa é a estratégia do Rothbard. Essa crítica falha em desconsiderar duas coisas. A primeira delas é que a obra de Rothbard apresenta uma multiplicidade de raciocínios que embasam os posicionamentos que ele defende. Então, ainda que alguns rotulem o uso de um parecer de Rothbard como sendo um mero apelo à autoridade, o fato é que nenhum libertário adota determinadas conclusões apenas por serem defendidas por ele, mas sim porque seus argumentos se mostram suficientes. Dessa forma,
Se para Rothbard toda iniciação de agressão é ilegítima, também é verdade que ele não abriria mão de cortar pela metade todas as alíquotas de impostos. Se, somente se, nenhum outro corte mais radical ou revogações não fossem possíveis. Mas, ironicamente, segundo os críticos das estratégias políticas defensivas, essa postura faria de Rothbard um gradualista. Eu nunca vi nenhum purista, que é o termo que vocês utilizam pejorativamente contra os críticos das estratégias políticas, dizendo que Rothbard seria um gradualista, porque isso seria um anacronismo gigantesco. Não é? O texto de Wendy McElroy e do Walter Block sobre o gradualismo e criticando o gradualismo é posterior aos trabalhos de Rothbard, e o próprio Rothbard critica o gradualismo na Ética da Liberdade, no último capítulo. É só vocês lerem, se é que vocês leram algum capítulo desse livro. Então, não consideramos Rothbard gradualista. Eu não sei de onde vocês tiraram isso. É uma estratégia que nós consideramos falha, nós consideramos equivocada, mas podemos dizer que moralmente é uma estratégia que não nos agrada. E qual é o problema nisso? Nenhum. Nenhum mesmo. O corpo de ideias está formado. As estratégias deles, além desse corpo de ideias, não necessitam ser o tempo todo enaltecidas como vocês fazem. E muito menos distorcidas como vocês fazem. Porque ao mesmo tempo que você tem pessoas que se acham a cadre, como o Instituto Rothbard, Cobos, Peter, dizendo que Bolsonaro é a melhor opção e tal, você tem grupos de libertários, como ideias radicais, que se acham a cadre também, defendendo o novo. Você tem um partido libertário nos Estados Unidos se aliando com abortistas e com o Black Lives Matter. Então, e aí, quem é a cadre? Essa é a questão. Se o movimento não se organiza a este ponto, se não está evidente quem é a cadre, que, ao meu ver, seria Roupa, Kinsella, Walter Block, não esses youtuber brasileiro lixo, tá? Não visão libertária, não Hyde. Roupa, Kinsella, Walter Block, Robert Murphy. Esses, se quisessem, se estivessem dispostos, poderiam rogar para si esse título de cadre, que deveria ser reconhecido pelos outros libertários, e aí sim você estaria, não na minha estratégia, porque eu não defendo isso, a estratégia de Murray Rothbard. Agora, você, no auge da sua arrogância, de uma pessoa pueril que leu 3 livros e acha que sabe tudo sobre libertarianismo, o trabalho de uma vida inteira de diversas pessoas, você acha que você leu 3 resumos, você leu a Anatomia do Estado, as 6 lições e sei lá que outro livro introdutório, o que deve ser feito. E você acha que você sabe tudo. E essa arrogância fatal que o próprio Hayek denuncia no Estado está em você também. Essa arrogância fatal, achar que compreendeu tudo, achar que entendeu tudo, achar que você compreende a completude das ideias, é o que faz com que você apoie um Amoedo para presidente, né? um candidato do Novo do Rio de Janeiro que queria que ocultação de patrimônio fosse um crime hediondo, e isso pegaria em cheio os libertários sonegadores. É o que faz com que se apoie um Bolsonaro, que é um cara que discurso uma coisa, mas age outra. Praxeologia é análise do discurso ou da ação? Né? Praxe, ação, né? Ação humana, é ação. O cara discursa que ele é contra a vacina, a obrigatoriedade da vacina, que ele é contra o lockdown, só que nos projetos de lei que passaram pelo crivo dele, ele aprovou vacina, ele aprovou lockdown. Então que porra de candidato é esse? É um hipócrita, é só mais um político discursando. Ah, mas tem a questão do armamento, né? Vai ter aquele cogosiano que vai falar. E eu adoraria que o Bolsonaro realmente tivesse liberado as armas, como dizem, né? Eu tô há 7 meses tirando o CAC. E eu fui aprovado em todas as provas. Não foi um problema meu nisso. É um sistema burocrático pra cacete. E o CAC é aprovado para comprar uma arma é mais 6 meses. Você tem que ter 2 autorizações do Exército para comprar arma. A primeira é para emitirem a nota fiscal. A segunda é para você poder ir retirar. É uma burocracia do cacete. Se isso é liberar as armas, eu não sei em que mundo vocês vivem. Tá?
porque isso é simplesmente burocratizar, dificultar o acesso, encarecer. Eu vou pagar R$8.000 numa pistola que não custa $500 lá fora. Que no Paraguai eu compraria essa pistola com R$1.000. Mas aqui no Brasil, a pistola mais barata custa R$8.000. Isso é liberar as armas para vocês? Poxa. Ai, filho. Ora, não vemos como uma campanha pelo decréscimo da violência estatal faria de Rothbard um gradualista. Rothbard nunca fez uma campanha pelo decréscimo da violência estatal. Vocês generalizam tudo, vocês simplificam tudo, vocês transformam tudo em resuminhos. Rothbard tinha uma estratégia clara que está em vários artigos, em mais de 10 artigos. Na verdade, segundo Salerno explica, Rothbard era alguém que apertaria imediatamente o botão caso existisse um dispositivo que acabasse com a existência do Estado. E isso, meus senhores, não é compatível com qualquer definição de gradualismo. O autor desse texto e toda essa equipe, né, esse bando de inúteis, que fazem esse trabalho bonitinho, esse trabalho organizado, com aprofundamento de uma bacia, não é? Desconhecem a ideia do apertar o botão. Não é algo que o Salerno inventou. Tá? Isso foi uma discussão do FII, lá nos anos 60. E foi uma alusão clara à guerra nuclear. Foi uma alusão clara à Guerra Fria. A ameaça que era a Rússia poder apertar um botão e extinguir os Estados Unidos apertariam um botão e extinguir a Rússia, porque quando eles diziam apertar um botão, eles estavam mostrando as consequências disso. Então, acabar com o Estado em um segundo teria consequências. Por exemplo, hoje no Brasil, você acabando com o Estado hoje, você teria as terras devolutas da União que voltariam a ser apropriáveis, e isso causaria conflitos por essa apropriação. Você teria a pirâmide do INSS ruindo, muitos correntistas de bancos públicos, acionistas de empresas públicas. Então haveria consequências. Então, quando o Rothbard usou essa metáfora lá nos anos 60 para perguntar para um grupo de estudos lá do FI se eles apertariam o botão, ele queria propor essa reflexão. E ele termina dizendo que ele apertaria, porque mesmo assim vale a pena. O ideal seria a redução gradual? Sim, ele inclusive defende isso no final do Ética da Liberdade, quando ele fala de gradualismo e de oportunismo, que é a tese do Salerno. Tá? Quando ele também discorda do oportunismo, uma coisa que vocês não falam, né? Porque vocês são oportunistas natos, né? Alpinistas sociais. Mas Rothbard discorda do oportunismo. Ele defende que o gradualismo, na prática, não seja defendido no campo das ideias, porque somente as ideias puras levariam a uma queda gradual do Estado. O gradualismo no campo das ideias levaria à perpetuidade do Estado. Porque sem o radical, se o máximo que você tem de radicalismo é diminuir uma alíquota de 5% no imposto de renda, o Estado vai cumprir isso e pronto, acabou a oposição. E mais, a tese da Wendy McElroy em cima disso é que você pode ter uma proposta de reduzir 5% do imposto de renda, mas isso significa que você está disposto a pagar todo o resto. Vamos supor, no Brasil a alíquota máxima é de 27,5%. Se você estiver com uma proposta de redução de 5%, você está disposto a pagar 22,5% de imposto de renda. Tá, você tem legitimidade para você decidir isso por você. Mas em nenhum momento você recebeu legitimidade para decidir isso pelas outras pessoas. Então, da onde você tira que você pode aceitar essa queda gradual em nome das outras pessoas? Ah, é melhor uma queda do que nada. Sim, é melhor uma queda do que nada. Mas você não pode aceitar essa queda gradual pelas outras pessoas. Você deve sempre lutar pela queda máxima. Já que você não possui legitimidade, a única alíquota de imposto aceitável para terceiros que você pode aceitar é 0. E se você estiver nesse papel de negociar isso, você deve bater o pé até 0.
Vai dar certo? Muitas vezes não. Provavelmente não. Provavelmente o político vai reduzir 1%, 2% e acabou. Ele não vai mais ceder. O Estado não vai ceder. Mas você deve defender que seja zero. E não, abaixa um pouquinho aqui, depois abaixa um pouquinho aqui, depois abaixa um pouquinho aqui. Não, isso vai perpetuar o poder do Estado. Porque o Estado vai ficar redistribuindo. E isso vai manter o roubo. Cabe, inclusive, citar um raciocínio que o próprio Rothbard apresentou em um texto denominado Você Odeia o Estado? No qual ele ilustra justamente esse ponto. Citação. Enquanto o abolicionista aceitará um passo gradual na direção certa, se isso é tudo o que ele pode conseguir, ele sempre aceita a contragosto, como apenas um primeiro passo em direção ao objetivo que ele sempre mantém incrivelmente claro. O abolicionista é um apertador de botões, que pressionaria seu polegar contra um botão que abolisse o Estado imediatamente, se tal botão existisse. Mas o abolicionista também sabe que, infelizmente, tal botão não existe, e que ele vai pegar um pouco do pão se necessário, enquanto prefere sempre o pão inteiro se ele puder alcançá-lo. Fim da citação. Eu acho curioso, porque o Visão Libertária e o Ideias Radicais citam esse artigo do You Hate the State, é um artigo de 1977. É um artigo que ele foi elaborado um pouco depois daquela treta do Rothbard com o Conkin, tá? E esse artigo ele foi revisto pelo Rothbard e reescrito no capítulo final do Ética da Liberdade. Com as mesmas palavras, ele muda uma coisa ou outra ali. No Ética da Liberdade ele também responde a questão do oportunismo, que é o que Salerno introduziu aí no debate. Mas eles sempre optam por citar o de 77. Porque parece que o que eles fazem ao apoiar qualquer político que minimamente bote uma camisetinha libertária, um Bitcoin, né? O que eles fazem é exatamente o que Rothbard dizia que era para ser feito, né? Só que não. Rothbard diz que o abolicionista ele deve querer o pão inteiro. Se ele conseguir no máximo meio, ótimo, mas ele deve defender o inteiro. É o que eu acabei de falar sobre a redução de impostos. Então, quando Paulo Cogos sai em campanha do Celso Russomano, que era um maldito de um tabelador de preços, né? Defesa do consumidor, um cara que não tem nenhuma ligação com o libertarianismo, nenhuma, não tem como estabelecer uma ligação entre esse cara e o libertarianismo. Ou quando Peter do ANCAP SU, do Visão Libertária, defendeu a candidatura do Witzel, né, e que defendeu que o discurso dele de que matar pessoas armadas era lindo, porque essas pessoas só podem ser membros de quadrilhas de crime organizado, como se um pai de família, um motorista de caminhão não pudesse se armar, não tivesse o direito natural de se defender. Quando esses caras pegam esse texto e deturpam completamente, desvirtuam, levam para uma outra ideia, e aí quando a gente critica, a gente é movido pelo ego, né? Eu acho, tá, Andrelo, que seria muito mais fácil para mim ficar fazendo textozinho pro Peter fazer vídeo. Isso sim é ser movido pelo ego. O Peter tem um público enorme, o único texto lá que foi postado, que era um texto meu, teve uns 20 mil views no primeiro dia. Então, não é algo que seria difícil, seria uma forma de levantar meu nome no libertarianismo. Isso sim seria agir por ego. Não no meu canalzinho de 4 mil inscritos. Não no meu canalzinho onde eu não fico me curvando. E aí sim, por razões egóicas, me curvando para ganhar views, me curvando para ganhar likes, para ganhar seguidores. Né? Não fico fazendo aliança com político, não fico fazendo parceria com político. Aí sim eu vejo o que vocês chamam aqui no vídeo de narciso, né? O narcisismo de querer aparecer, nem que seja chupando a bola do Peter. Vocês querem aparecer. Vocês querem ser lembrados. Faz uma para ser lembrado. Escreve algo decente. Vai ler os autores que vocês dizem que leram. Vai traduzir. Chega ali no Miorinho e fala, Miorinho, eu quero ajudar vocês a traduzir. Me passa um texto. Faz uma para ser lembrado. Ora,
Será mesmo que homens do calibre de Rothbard e Hopper caíram em apostasia, dado que eles mesmos defenderam a participação em atividades político-eleitorais? Ora, será que homens do calibre de Rothbard e Hope são passíveis de erro? Não, isso não é possível. Os meus ídolos, eles são perfeitos. Quem erra? Você erra, eu erro, mas os meus ídolos. O meu Peterzinho Turguniev, o Kraniev do Visão Libertária, meu Paulo Bolsocogos, eles são perfeitos. Não conteste os meus ídolos. Eles são perfeitos. Segundo alguns, o simples ato de votar já é por si só incompatível com a ética libertária. Na prática, Segundo alguns, inclusive Hofbar e Hopa. Se você não vota segundo a Cadre para Hofbar, este ato é incompatível com a ética libertária. Tá? Você está tornando pessoal e emocional impressões sobre o cenário político que você não tem capacidade de ter como um indivíduo único. Essa capacidade só é adquirida no contato com a cadre, que são os elevados indivíduos profissionais em libertarianismo. Essa é a ideia do Hofbard, tá? Não estou falando que é a minha ideia, eu não concordo com isso. Eu concordo apenas que você não vote, porque é um ato idiota. Quer votar? Vota. Só não diz que você está votando porque você é libertário, está votando porque um político defende ideias libertárias. Você está votando porque você tem medo de outro cenário. Seja claro. Você está se candidatando porque você tem medo de outro cenário, porque você tem propostas que nada tem a ver com o libertarianismo. Apenas não use o corpo de ideias libertárias de forma deturpada. na prática, é como se esses ANCAPs anunciassem que nem Hoppe nem Rothbard foram verdadeiros libertários, e que a estrada da salvação está exclusivamente no canal que este ANCAP gentilmente criou para compartilhar conosco a luz da verdade. Eu senti, deixa eu colocar aqui até tela, eu senti essa pontada, porque não tem um argumento feito neste canal que eu tenha criado. Então, a luz da verdade são argumentos desses autores aí. Hofbard, Hoppe, Wendy McElroy, Leo Rockwell, de vários outros. Mises. Então, quando vocês dizem que nós, libertários que defendemos um purismo ético, né, que vocês gostam de usar essa tarja para parecer uma coisa meio nazista, assim, que nós somos arrogantes, porque nós puxamos para nós, né, que nós somos o caminho para a salvação, eu nunca vi um purista chegando e falando, eu sou o caminho da salvação, eu sou a única pessoa que sabe tudo. O que todo purista que eu conheço, e são vários, defende veja, aqui está um argumento de Hofbard, aqui está um argumento de Hoppe, aqui está um argumento de Wendy McElroy, aqui está um argumento de Leo Rockwell, aqui está um argumento de Mises que cabe aqui está um argumento de Hayek que eu discordo, aqui está um argumento de Nozick, aqui está um argumento de Nock. Desculpa, são muitos autores para vocês, né? O Visão Libertária é limitadinho, ele se limita ali a 2 livros de cada autor, só do Hofbard e do Hoppe, e já entendeu tudo de libertarianismo, e aí ele já pode falar, nossa, quem discorda disso aqui que está nesses livros, não entendeu o libertarianismo. Sendo que os próprios autores mudam de ideia muitas vezes, sendo que os próprios autores, eles justificam essas mudanças de ideias. Seria importante vocês lerem um pouquinho, tá? Não só fazer videozinho com provocaçãozinha, com risinho de deboche, mas lerem, tá? Porque os autores que vocês dizem citar são os que são citados para argumentar o que vocês estão dizendo aqui, que é invenção. Vocês sequer se deram ao trabalho de ler um artigo sobre isso. Vocês sequer se deram ao trabalho de ver um vídeo sobre isso. Vocês estão nessa pretensão de ser o grande centro do libertarianismo, né? Vocês achando que são a cadre porque leram 4 livros, vocês estão julgando argumentos sem ler. Isso é muito grave, cara. Assim, até se fosse contra um argumento que eu discordo, eu já acharia isso reprovável. Essa acusação, né, de que
os puristas inventam o argumento de ser anti-voto e que rogam para si que eles são a única fonte de libertarianismo. Essa acusação é muito grave, porque isso é um absurdo gigantesco. Isso é o que vocês fazem. Quem roga para si que é a única fonte de libertarianismo, que conhece tudo, que sabe tudo, que acha que são vocês. É o Visão Libertária. Com uma equipezinha ali arrogante, que leu 3 livros. É o cara do Fronteira Austríaca, que tava lá compartilhando, a gente dando maior moral pro cara, e o cara vem e faz um texto desse. Nunca viu um vídeo, eu duvido. Nunca leu um artigo sobre purismo. Eu tenho um, tem outros ali no Instituto Hofbauer, tem artigos da Wendy McElroy, não quer me responder, acha que eu sou irrelevante, né? Não, hoje ele é irrelevante. Beleza! Eu não rogo pra mim que eu seja o pai da verdade. Responde a Wendy McElroy. Responde o Lew Rockwell. Responde ali o Walter Block. Ou eles são irrelevantes também? Todo mundo é irrelevante. Só você que é o bom. Só você. Só a visão libertária que é bom. Mais do que ler literatura austríaca, tais pessoas fariam bem em se devotar ao estudo dos mitos gregos, especialmente o mito de Narciso. Cara, essa risadinha tom de deboche, sabe? Essas pessoas são narcisistas. Elas são muito narcisistas. Cara, eu já falei, se fosse pra agir por ego, eu tinha topado uma das centenas de convites políticos que eu já recebi, porque eu sou um cara que fala bem, porque eu sou um cara que tem contatos, né? Porque dentro da advocacia, aqui na minha cidade, eu costumava ser respeitado, agora eu já tô um pouco atuante, mas eu era conhecido, membro de comissão e o caramba. Sempre tive convites políticos. Se fosse pra agir por narcisismo, por ego, eu teria aceitado um convite político, como vocês fazem, como o Cogos fez, né? Ficar apoiando político. Ou pior, né? Eu viraria um puxa-saco. Dá muito menos trabalho. Dá muito menos trabalho do que ter um canal, do que escrever, do que traduzir. Só puxa-saco, chegar ali no Peter. Já tive um texto que virou vídeo lá. Só focar nisso. Ficar lá escrevendo textinho pro Peter. Vai ter um monte de visualização. Eu vou ficar conhecido como membro da equipe do Visão Libertária. Olha que ego maravilhoso, né? Eu posso até depois disso sair chamando os outros de levianos e dizendo que eles agem por ego, né? Que eles agem por por essa necessidade de ter atenção. Porque eu não tenho uma necessidade de ter atenção. Eu tô debaixo das asas da galinha Peter, né? Eu tô aqui, ó, debaixo da asinha do Peter. Com 30 mil views no meu vídeo. Deixa eu ver, esse aqui já pegou 16 mil. 16 mil views no meu vídeo. Olha como eu escrevo bem. Você age por ego. Ironias à parte, creio que já nos detivemos de forma suficiente neste ponto, pelo que devemos retornar ao escopo principal do nosso vídeo. Já dissemos que após um controverso período no Libertarian Party... Espera aí. O autor do texto acha que em 6 minutos você esgota aquele assunto. Em 6 minutos você esgota... Qualquer assunto que você esgote em 6 minutos, você está fazendo uma abordagem totalmente superficial. Até 2 mais 2 é igual a 4. Se você tem argumentos, você pode explanar isso em mais tempo. Ou é porque o assunto não merece atenção? Ou é porque vocês não querem dar atenção para esse assunto, só querem fazer um ataque leviano? Essas pessoas que dizem que o voto seria antiético, ou que a participação política seria antiética, elas só dizem isso? Elas não têm nenhum argumento? Elas não trazem nenhum texto? Não, é só isso. É só um bando de babuíno falando, voto antiético, voto antiético. É isso? É o que parece, né? Você esgotou em 6 minutos. Party, Murray Rothbard persistiu na utilização de estratégias políticas. Como é de praxe no meio libertário, essa conduta rendeu críticas a Rothbard, pois nas eleições de E com quem tinha razão. 1992, ele deixaria de apoiar um candidato do Libertarian Party e, em seu lugar, apoiaria um candidato do mainstream.
Eu quero que essas pessoas envolvidas nesse texto apontem um purista que defenda candidatos do Libertarian Party, tá? Porque agora vocês misturaram as coisas. Quem cobrou o Hofbar por não apoiar o candidato do Libertarian Party foram gradualistas. Foram gradualistas que estavam vendo ali, você não vai votar no nosso candidato, ele é libertário, ele bota uma camiseta de libertário, ele, né, se fosse hoje, ele bota uma camiseta de Bitcoin. Foram essas pessoas que cobraram o Hofbar. Por que você vai apoiar ali e não aqui? Foi a isso que ele respondeu. E não puristas dizendo não apoie ninguém, mas vocês do Visão Libertária, o André, que decepção, André. Vocês misturam as coisas para ficar conveniente para vocês, para ficar conveniente pro Peter, né? Defender o Bolsonaro, defender o Witzel, vai defender qualquer um aí nos próximos anos também. Veja, por que Hofbar decide essa situação da centralizar a participação política no movimento libertário numa cadre, né? Por que Hofbar criou isso? Porque a participação política, ela não deve ser algo que seja a finalidade do movimento libertário. Ela deve ser algo esporádico, para situações específicas. E isso na mão de qualquer um vira o que o Cogos faz, que é pedir voto pro Dória em 2016, pedir voto pro Coronel Telhada, sei lá, no outro ano, pedir voto. Toda eleição, ela é entregue para você sob uma narrativa de o bem contra o mal. Nesta eleição, ou nós iremos para o céu, ou nós iremos para o inferno. E esse medo produzido por essa narrativa sempre cria um senso de urgência, necessidade de participação, aliado à ilusão de poder que o voto dá. Então, é necessário um movimento que, para Hofbar, seria algo centralizado na cadre, que decidiria os rumos libertários nessas situações. E somente quando a cadre quiser, e pelos motivos que a cadre indicar, o resto do movimento libertário votaria em tal candidato. Não é algo como vote em quem você quiser. É algo como vote em quem nós queremos como parte da estratégia libertária. Concordo com isso? Não. Porque se eu fosse concordar com isso, eu estaria praticamente dizendo que eu, ou sei lá quem, tem o poder de escolher em quem você vai votar, e eu não concordo com isso. Ninguém tem o poder de escolher, porque ninguém deve escolher. Mainstream. Ou seja, passados 30 anos desse fatídico episódio, nós ainda estamos discutindo as mesmas questões que ocuparam a vida dos libertários no final do século XX. Ai, caralho, velho. Puta que pariu, mano. Como vocês são burro. É a mesma questão. É estruturado da mesma forma. Os argumentos estão postos da mesma forma. Ou a única coisa que se pede é ao libertário que faz um apoio político, que diz ser um apoio libertário, que justifique racionalmente, de forma plausível. Não é o que o Cogos faz ali num vídeo gritando e justificando em santo, em papa do século XIII. Não, é justifique racionalmente este apoio. Porque você, libertário, não é obrigado a ser purista. Você, libertário, pode não ser purista. Né? Você só será, de diversas formas, um libertário inconsistente. A não ser que você justifique racionalmente suas escolhas, você será inconsistente. O problema é, quando, como no Brasil, os libertários inconsistentes são os maiores, né? São os que têm mais público. O Peter, o Hyde, o Cogos, o Zanfa, uns merda aí. Aí esses caras arrastam multidões para os seus erros. E eles criam, através de canais como este, como Visão Libertária, uma sensação de que você, que assiste esses vídeos, deve defendê-lo, porque você gosta do trabalho dele. O fato de você gostar do trabalho dele é exatamente o fato pelo qual você não deve defender um erro dele. Você não deve atacá-lo de forma rude, de forma direta, como ele faz nesse vídeo com os puristas.
apesar de ele não citar nomes, porque, né, ele não quer dar palco para as pessoas. Ele só quer atacar, ele só quer manchar a reputação de alguns para não ter que responder. Mas cobrar consistência não é ofender. Se ele se ofende, se o Peter se ofende, se o Cogos se ofende por ter uma cobrança de consistência em cima deles, é porque eles assumem, confessam que são inconsistentes. E você, público, ao invés de aplaudir isso, abraçar o erro, morrer abraçado com seu ídolo, deveria ter um mínimo de senso crítico. Mas vocês têm? Vocês não têm. Aí escreve um texto bosta igual esse. O que o professor Rothbard sabia e que muitos até hoje teimam em ignorar é que existe um oceano de distância entre um Pat Buchanan e uma Hillary Clinton. E embora não fosse factível imaginar que Buchanan pudesse conduzir os Estados Unidos rumo ao libertarianismo, a outra alternativa era certamente muito mais sinistra. Naquelas prévias do distante ano de 1992, Rothbard apoiou a candidatura de Pat Buchanan. E não só isso, mas trabalhou incansavelmente, escrevendo e contra-argumentando no intuito de defender Buchanan das campanhas de difamação de que ele foi alvo. Como sabemos, Buchanan não passou das prévias do partido, e a escolha dos republicanos foi pela infame persona de George Bush. E é nesse ponto que Rothbard fez aquela fatídica escolha. Então, naquele contexto, Rothbard não viu outra hipótese a não ser apoiar o único nome com algum potencial de fazer frente a Bill Clinton. Em breve síntese, essa é a explicação do porquê Rothbard, um aguerrido libertário, julgou por bem apoiar tal figura nas eleições americanas. O que vocês estão dizendo aí é que se o Rothbard não tivesse apoiado o Pat Buchanan, ele não teria apoiado o George Bush. Isso não faz sentido. Ele declarou apoio ao George Bush. E ele pode fazer isso, ele é um indivíduo. Ele não é o libertarianismo, ele é um indivíduo. Não é? Se houvesse o estabelecimento da cadre, a ideia de Rothbard, o movimento libertário teria apoiado George Bush neste ato. Né? Essa é a estratégia de Rothbard. Né? Não concordo, discordo completamente dessa estratégia, mas é a estratégia dele. Isso não significa que está certo ou errado. Rothbard cagou nas fraldas um dia. Isso não significa que cagar nas fraldas seja algo que um libertário faz. Rothbard tomou água. Isso não significa que tomar água é libertário, ou que não tomar água não seja libertário, ou sei lá. Não faz sentido. Vocês querem personificar as ideias. As pessoas, elas expõem as suas ideias em obras que vocês têm preguiça de ler. Aí elas agem em suas vidas e muitas vezes agem em contradição às suas ideias, porque você nem sempre é capaz de perceber todos os dados de tudo o que está acontecendo, apurar e tomar uma decisão racional. E isso, quando você faz algo que não foi o melhor que você poderia ter feito, é o chamado erro. E não é pecado errar. Mas é pecado sim você dizer que uma pessoa que errou está certa em errar. Não há a certidão em errar. Deve ser apontado sim. Até para que haja um filtro melhor nas próximas oportunidades. Não só do Rothbard, mas do público dele. O que vocês querem com esse vídeo? Na moral, o que vocês querem? Vocês querem mesmo equiparar o Peter Turguniev, o Paulo Cogos, o Instituto Rothbard, ao Murray Rothbard? É isso que vocês querem? Porque assim, desculpa. Eu já traduzi muitos livros, já escrevi artigos. Não tem comparação. Rothbard foi uma vida para isso. Rothbard foi 60 anos da vida dele para isso, dedicados a isso. As ideias, a produção de conteúdo, a reanálise de ideias que ele mesmo lançou. Vocês não têm noção disso. Vocês leram 2 livros, resumos, uma Anatomia do Estado, e já estão aí apontando o dedo. Dizendo que não, Peter é o melhor, Cogos é o melhor. Cara, ao invés de abraçar o erro das pessoas, não precisa ser uma crítica direta, nada que vá prejudicar a pessoa também. Eu sou contra isso.
Todos eles, Peter, Kogos, eu sempre te chamei no privado, sempre falei com eles no privado. Antes de ser bloqueado, de ser xingado, aí quando eles partem pra ofensa, eu já não vejo por que também ficar no bom mocismo. Mas e os erros devem ser apontados. Por favor, apontem os meus erros, eu peço. Apontem os meus erros, venham e apontem os meus erros. Porque eu quero ser um produtor de conteúdo melhor. Eu quero trabalhar com uma linguagem mais clara. Eu quero ter um canal melhor, mais produzido. Apontem os erros para que eu entenda onde eu errei. Ao invés de ficar puxando o saco. Como dissemos, na ausência de uma explicação prévia, chega a ser quase impossível assimilar a afirmação de que alguém da estatura moral de Rothbard acabaria por apoiar alguém da estirpe de George Bush. E ironia das ironias, Rothbard até mesmo utilizou um espaço em sua coluna do Los Angeles Times para apoiar a candidatura de Bush. Segundo consta, esse foi o episódio em que Rothbard mais recebeu cartas de ódio em toda a sua carreira. Compreensível, né? Os democratas levaram aquela eleição, e essa foi a última eleição majoritária que Rothbard acompanhou antes de sua morte em 1995. Se há uma lição a aprender de tudo isso, é que as divergências dentro do movimento libertário não podem se resumir a jargões e argumentos rasos de internet. Concordo plenamente. Só que os jargões e os argumentos rasos de internet são feitos pelo Visão Libertária. Porque vocês transformam tudo em resuminho. Vocês são escritorizinhos de boteco. Vocês pegam resumo para estudar. Vocês. Do Visão Libertária, a equipezinha que fez essa merda desse vídeo, essa bosta desse vídeo. Misturando termos, misturando datas, misturando trabalhos. Costurando uma narrativa conveniente para o apoio à política. Olha que lindo. Vocês estão sendo levianos. Vocês. Tá? Se você quiser refutar um purista, eu te levo os textos puristas para você refutar. E eu posto, eu leio aqui em vídeo. Eu vou fazer esses textos chegarem aonde você quiser. Mas refute. Não faça acusações levianas, como vocês fazem nesse vídeo. São vocês que não leram. Foram vocês que não analisaram os argumentos. Ou vocês acham que eu, Camila Vargas... Só Camila Vargas tem mais de 11 anos de libertário. Eu já tô lá pro meu 8º ano. Vocês acham mesmo que nós nos limitamos a ler 2, 3 livros introdutórios e nunca mais lemos nada e ficamos vomitando jargões na internet? É isso mesmo que vocês acham? Esse canal aqui com 500 vídeos. Artigo que eu tenho no Instituto Rothbard 2. Mais uns 8 na Universidade Libertária. Mais 70 que eu tinha na Foda-se o Estado que caiu. Vocês acham mesmo? Vocês não nos levam a sério. E aí vocês, no auge da arrogância, acham que podem apontar para as pessoas e dizer que são levianos. Levianos são vocês. Com tanto texto dos próprios autores que vocês citam para ler, vocês vêm produzir uma merda dessa, sem fundamento. Como se Rothbard defendesse o apoio a qualquer político, a qualquer momento, em qualquer circunstância. Como se cara, é só ter lido um capítulo da porra do livro. Defendesse que você pode apoiar a política em qualquer momento. Não. É isso. Então, Peter tá certo. Tem que apoiar o Witzel mesmo. É isso mesmo. É isso. Porque com gente burra igual vocês, não dá pra argumentar. Tem que ficar, é isso mesmo. Tá, valeu. Não dá. Que a gente traz argumentos, a gente posta artigos, a gente posta vídeos. Vocês sequer analisam. Aí acusam que nós somos levianos. Nós. Esses caras aí que são contra votos são muito levianos. Porque Rothbard votava. Roupa votava. Então eles são levianos. Cara, é uma vergonha um vídeo desse. É uma vergonha. Principalmente quando vemos que nenhum dos gigantes da filosofia libertária foi adepto deste tipo de simplismo. De simplismo, não. Eu concordo. Nenhum gigante da filosofia libertária foi adepto do simplismo de que simplesmente não se deva votar. Né? Há argumentos por trás do não se deve votar. Não se deve votar. E esses argumentos não foram analisados em nenhum momento por vocês.
Isso é ridículo, isso é tacanho. Isso é baixo. Inclusive do Rothbard e do Hoppe. Não acreditamos que essa breve exposição seja o suficiente para pacificar todas as acirradas disputas intelectuais entre os libertários. Ainda bem, né? Esta, Imagina se afinal, acreditasse. nem é a pretensão deste vídeo. Mas ao menos tais fatos podem lançar uma nova luz sobre aqueles que ratificam de forma simplista de que votar é um ato inconcebível, e que toda e qualquer estratégia de política defensiva é integralmente contrária aos preceitos libertários. Para finalizar, enfatizo que essa publicação é um resumo. Portanto, aos desejosos de se aprofundar nessas questões, recomendo a leitura do Novo Manifesto Libertário de Samuel Edward Kunken, muito bom, para um contraponto à visão Rothbardiana. Além disso, a leitura de O que Deve Ser Feito, de Hans Hermann Hoppe. Esse pode pular, esse é o livro mais deturpado. De toda forma, quer você defenda uma estratégia Rothbardiana ou agorista, ou nenhuma nem outra, é simplesmente indispensável que nós tenhamos consistência ao defender nossas próprias posições. O libertarianismo só tende a evoluir com o amadurecimento de seus colaboradores. Vamos amadurecer então? Vamos amadurecer junto aqui, tá? Mostra a cadre. Me mostra a cadre. Vocês estão dizendo que são totalmente consistentes com a ideia de Rothbard. Me mostra a cadre. Deturpadores do caralho. Me mostra a cadre. Me mostra o candidato antidemocrata, confesso, que está defendendo a secessão, que é alinhado com as ideias de Hoppe. Mostra! Tá lançado o desafio. Pode apontar. Bom, deixa eu mudar a tela aqui. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha esse vídeo. Inclusive com seus amigos que gostam do Visão Libertária, porque é lamentável que se dê moral pra uma merda dessa. E, bom, se quiser doar para este canal, Bitcoin Light Network, tem outras formas de ajudar aqui na descrição. E você pode ser membro do canal a partir de R$1,99. Valeu!